E aí galera, beleza? Aqui é o Pedro e estamos em mais uma review que acumulou bastante, a Noah Zero. Rolou muito problema que eu não consegui gravar essas reviews, eu quebrei o microfone, tanto que eu tô gravando pelo celular, gerou um monte de coisa, acabou acumulando aí 6 episódios pra fazer review, eu não queria tantos assim, eu pretendia acumular no máximo até 4. Mas enfim, eu falo aqui, vai ficar um pouco longo o vídeo por essa questão. Vou tentar não fazer isso, ok? Vou estar arrumando o Zankyo no terror também, que tá bem foda. Vou ver o que eu faço com Tokyo Ace, Glyslip. Enfim, né? Vamos pra Noah Zero. E eu sei que vocês são bem filha da puta. E vou fechar o vídeo quando estiver perto do final. E eu falar, ei, beleza, até a próxima, tchau. Então já dá joinha no vídeo agora. E se vocês não gostarem do vídeo ao decorrer, aí vocês retiram o joia, beleza? Então vamos lá falar de Noah Zero, episódio 2 ao 7. Bom, no episódio 2, a gente tem a questão do CG, né? Que eu vi uma certa galera criticando o CG em Noah Zero, mas pensem na situação do estúdio. Já era esperado que a Noah Zero visse com CGs assim, ou até problemas de animação. Não teve problema de animação sério, acho que não teve nenhum ainda, isso é muito bom. Esse é o primeiro trabalho do estúdio Troika, que é o estúdio do Ei Aoki, né, que é o diretor do anime, e é em parceria com a One Pictures. A One Pictures está fazendo Fairy Tail, Sword Art Online, Persona, uma porrada de coisa. Então já era esperado ter alguma animação defeituosa. Entretanto, o Noah Zero não teve nenhum problema de animação, mas por outro lado tem o CGs, o que é totalmente compreensível e esperado ao meu ponto de vista. É complicado para um estúdio novato, mesmo que tenha caras experientes. Independente dos caras serem experientes ou não, eles não podem fazer milagre com uma pequena verba, né? Eles acabam usando o CG. Então pra mim tá de boa. Eu vi no segundo episódio também uma série semelhança entre os protagonistas. O terráqueo que está lá com os marcianos me lembrou muito, mas muito mesmo, o Kirei de Fate Zero. Ele lembrou muito mesmo aquela coisa de ele não saber o local que ele está, não saber por que ele está lutando naquele lado, porque ele decide então lutar pelo seu próprio lado. Também não posso falar muito aqui, senão não vou acabar dando spoiler de Fate Zero. E o outro lembra muito o Emiya, né? Aquela coisa de quietão, não é herói. E ele fica naquela... Ele tem a própria ideologia dele, mas é uma ideologia mais quieta. Ele faz absurdos pela ideologia dele. E me lembrou muitos dois moleques. Isso é, vamos lá, compreensível, né? É o mesmo roteirista e por ser a mesma direção, fica mais às claras isso. Ok. Porém, eu tinha uma certa preocupação. E eu até posso dizer que ela continua ainda, não sei, mas... Se os caras são... A base deles lembra muito o Kirei e o Emiya. Se a base dos caras é a mesma, o desenvolvimento e até a conclusão pode ser a mesma. E isso me preocupa, porque eu que já assisti Fate Zero, eu já vou saber aonde leva o caminho dos caras. Mas pelo que eu vi ao decorrer dos episódios 3, 4 e 5, não é isso. Ainda mais porque eles são adolescentes e é outro contexto. Então eu não vejo problemas usar como base. Eu gostei de um fato interessante, é que nenhum dos dois utilizam armas fodas, né? Um tem um robô de treinamento, laranja comum, e o outro tem um avião padrão, nada muito sério. Mas porém, vamos lá. O ritmo é muito bom, mantendo o ritmo de ação aliado com os diálogos, porém eles não são bem mesclados, sabe? A direção do Ei Aoki é uma direção mais ou menos assim, cinematográfica. Ele gosta de dar aquele grandeza às coisas, eu falei isso lá na review do primeiro episódio. Então, no Noah Zero, o que ele tenta fazer? Ele tenta mesclar a ação com os diálogos de uma forma cinematográfica, o que não deu muito certo. Dá certo até dá, mas isso prejudica, eu acho que o ritmo do anime. O seguinte, ele coloca, sei lá, vocês podem ter percebido isso, que ele coloca duas frentes de diálogos. Tá tendo uma luta, aí tem os diálogos daquela luta, junto com a luta, ok. E tem uma outra frente de diálogo do pessoal que tá mais afastado da luta, ou de outro ponto de vista, e afim. O problema é que quando ele tenta usar essa direção cinematográfica dele, que eu acho muito foda, mas a Noah Zero tá calhando, é o seguinte, tá lá um personagem que não tem muito a ver com a coisa, falando algo lá sobre o passado, sei lá, abrindo a trama, que tava legal. Passa uma cena de luta com robozãos lutando, não sei o que, aí volta. E como as cenas de luta, pelo menos até o episódio 6, são bem chatinhas, eu não sou muito fã de mecha hard, né? Que é aquele mecha, o robô faz tudo.
né? Eu vejo o robô como uma ferramenta de guerra. E é isso que eu gostaria de ver. Então eu acho tosco, por exemplo, um robô ter uma sniper. Por que caralho já não tem uma sniper embutida na porra do braço do robô? Então eu fico meio com isso. E como as lutas elas são meio chatas, eu achei bem chata um robô com 2 katanas de fogo, eu não achei necessidade disso. E você vai pra diálogos bem mais interessantes, que são sobre a trama, sobre o passado, ou até sobre ali os sentimentos do pessoal que eles estão sentindo ali. Fica difícil, cara. Lá no início da carreira dele, que essa direção dele funciona pra caramba, mas porque as cenas são de qualidades desiguais. Como a cena de luta é meio chatinha e a de diálogos é interessante, eu falo interessante, não é boa, né? Você tem que ir pegando ali pra achar boa, mas é interessante, fica complicado. Você não sabe se você mantém interesse naquela coisa tiro, ou até nos diálogos. Então é mal mesclado. Outra questão é o protagonista ser o centro, de cabelo preto, né? Que eu não sei o nome, desculpa, gente. Vocês sabem que eu sou horrível pra lembrar o nome, vai estar aí o nome na tela. Vocês lembram que eu falei pra vocês que em Zankyo no Terror, lá na review que eu fiz acho uns dias atrás, que são um bando de moleques que são os terroristas. Ok. Mas a narrativa, tanto a narrativa, a história, a trama, tudo, ela te impõe uma ideia que eles merecem ser terroristas. Eles têm capacidades pra fazer aquilo, eles têm inteligência, eles têm sanidade mental pra aquilo, eles têm tudo isso. A Genoa Zero não faz isso. A única coisa legal de ver é o pessoal de Marte, porque o pessoal de Marte, eles estão à frente fazendo algo toda hora. Tá mais interessante ver o pessoal de Marte, sinceramente. Por que então que uma guerra entre 2 planetas está focado em um bando de estudantes lá com alguns civis? Bom, aí tem 2 explicações, né? Primeiro, porque a princesa tá com eles e porque o menino lá é fodão. A princesa então era pra ser o giro da trama pro lado dos terráqueos, né? Já que ela que causou tudo ali, ela que vai virar o jogo. Porém, como a princesa ela fica parada do episódio 3, eu acho, ao episódio 6... não tem giro na trama. Fica interessante só ver os marcianos, a trama dos marcianos e um diálogo aqui ao lado dos terráqueos sobre o passado, sobre o que aconteceu que você tem interesse. E isso vai ser usado como desculpa para encontrar os 2 meninos, que já se encontraram no set, na verdade, mas não cara a cara. É um ponto ideológico que eles querem colocar aí. O inimigo e o amigo, como é falado no episódio 7, né? Eu acho errado. Não é errado, mas complicado de se aceitar. Você fazer todo mundo participar das lutas, que você tá fazendo uma espécie de cooperação ali, né? Os caras não vencem os marcianos sozinhos. Por outro lado, você coloca todo o peso de pensar na estratégia em cima de um moleque. Ao mesmo tempo que a narrativa ela tenta dizer, olha, esse moleque é um prodígio, ele tá aqui nas linhas de frente, mas porque ele merece estar nas linhas de frente, mas também ele não é Deus, não sei o que. Tentando ser realista a esse ponto. Mas por outro lado, a partir do momento que o cara, ele tem toda a estratégia em cima dele, ele que pensa tudo, você fica com uma visão de, porra, só o cara importa, porque só o cara pensa, sabe? Então, os outros são marionetes, os outros você coloca outros soldados mais capacitados, entendeu? Então fica chato isso, cara, esse lado muito estudantil adolescente. Se você quer impor que adolescentes, crianças, caralho que for, merecem estar em uma posição que geralmente eles não estão, né? Porque não é comum um moleque ali de 17 anos, a base principal de um regimento, mais até que os soldados experientes e tudo mais. Mas se você quer impor a ideia que ele merece estar ali, você precisa fazer a narrativa fazer que ele merece estar, como no Zankyo Terror faz. Mas a partir do momento que ele só é inteligente, fim, você não está me convencendo, você só está simplesmente impondo. Acabou, ele é inteligente e fim, isso é chato. Então eu acho que esse é o principal defeito que o Zero tem que arrumar daqui pra frente. A parte da conspiração contra ali entre os marcianos, né? Isso é o que me fez continuar assistindo. Eu achei bem foda, é pouco mostrado. E isso é o ponto principal da trama até agora. A trama tá sabendo segurar as cordas, tanto do lado dos marcianos quanto dos terráqueos. E isso é excelente. Para uma narrativa do game, que é uma narrativa de longo prazo, ele precisa segurar a trama. Ainda mais que não tem mais nada de tão interessante até agora. Quando tiver mais coisas interessantes pra ele mostrar na trama, ele pode abrir mais essa questão do passado, dos terráqueos e da conspiração ali dos marcianos. As lutas, eu acho que podem ter um sal melhor, né? Como eu já tinha falado. Porque senão fica meio que um anime chato de você assistindo. Pelo menos direto, semanalmente não tanto. Aparece um marciano, aí eles saem lá, eles começam apanhando. Aí o menino tem uma estratégia, eles vão lá, viram o jogo e ganham do marciano. Isso é chato pra caramba. Você já sabe o que vai acontecer, porra. Você não tem aquele medo, tipo,
olha, os caras podem perder, olha, os caras podem morrer. Não, você sabe que eles vão lutar ali, vão vencer, vão fugir. Então torna a luta muito mais chata. Por que você quer ver uma luta se você já sabe o que vai acontecer? Por outro lado, a luta simbólica, a trilha sonora tá legal, né? Eles estão colocando uma trilha sonora com ritmo ali e tal, tá bacana essa parte. O episódio 7 é um pouco melhor que eu acho que os outros episódios. A luta não se torna tão chata, pois a estratégia é mais dispersa, né? Ela tem mais diálogos e estratégia junto com um só. Então fica mais interessante de você assistir. Nada muita coisa além dos outros episódios, mas é melhor. Mas a luta continua previsível e você sabe que eles não vão morrer. O final do episódio é interessante, que tem aquele dualidade entre os dois personagens, né? Você é inimigo ou amigo. Mas vamos ver até onde isso leva. Bom, gente, deu um vídeo gigante, como eu disse. Deixa o seu joinha aí. Obrigado por ter visto até aqui. Obrigado mesmo. Eu fico muito lisonjeado de vocês ouvirem minha voz aqui até os confins do inferno. Desculpem qualquer coisa, tem uma opinião diferente, discorda de mim ou até concorda, comente, eu gosto de compartilhar com vocês discussões, ok? Continue acompanhando no Noah Zero aqui pelo HCTV, até a próxima, falou!